Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tips Place aqui no YouTube. Bora para mais um vídeo de Campeonato Brasileiro, rodada bem difícil, confrontos bem equilibrados, né? Fica comigo até o final que eu vou tentar mastigar isso aqui para vocês, tentar mostrar o que eu acho que tem valor, onde vale a pena a gente estar investindo nosso dinheiro, onde não vale a pena. Vou trazer absolutamente tudo para vocês e no final de cada vídeo, como vocês sabem, análise geral de todos os jogos em uma múltiplazinha. Essa múltipla eu vou botar um valor, caso dê green, eu vou sortear uma parte do prêmio, ou seja, metade do valor ganho com todos que comentarem e estiverem seguindo o canal, fechou? Então, oportunidade de você torcer junto e também tá ganhando dinheiro junto com a gente. Bora lá! Então, a grande oportunidade, né, de você estar pegando as dicas, né, para poder fazer suas próprias apostas e também, quem sabe, tá ganhando só por estar participando do sorteio caso dê green na nossa múltipla, beleza? Então, vamos começar depois da vinheta. Bom, galera, primeiro jogo aqui entre Santos e Atlético Paranaense, um confronto bem difícil, ao meu ver, tá bem difícil, e o porquê eu falo isso. O time do Santos vive um péssimo momento e o time do Atlético Paranaense é um time encaixado. O Atlético Paranaense não faz uma campanha maravilhosa quando sai dos seus domínios, né, mas o Santos está muito mal e a gente deve entender isso. A casa dá o Santos como favorito. E o porquê que a casa dá o Santos como favorito? Porque o Santos é o mandante, vocês entendem? Se isso aqui fosse num campo neutro, provavelmente o Atlético Paranaense seria favorito. Se esse jogo fosse no Paraná, com certeza o Atlético Paranaense seria favorito. Mas não é bem assim que a gente deve ver as análises. Isso é uma forma de precificação das casas de apostas. Ao meu ver, o que se torna bem bacana para essa partida é nesse resultado aqui, ó, de dupla chance, como vocês podem ver aí, de dupla chance pro Atlético Paranaense. Ou seja, dentro de 3 possíveis resultados, se a gente tiver o empate ou Atlético Paranaense, a gente tá bem. Vamos ver na tabela qual é o comportamento dos times aqui, ó. Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Paranaense. Dos últimos jogos do Santos em casa, olha só, se a gente for pegar para ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos últimos 9 jogos do Santos em casa, a gente teria green nessa tip em 8 oportunidades. A gente só não teria green no jogo contra o Santos e Goiás, aquele pênalti polêmico do último minutinho, sabe? Que também era para ser um 3-3. Vocês estão entendendo? Então a gente está do lado do empate ou Atlético Paranaense. Eu considero uma baita bet para esse sabadão. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer ela. Então vamos lá, vou botar aqui para vocês. Empate ou fora, ou seja, empate ou Atlético Paranaense. Essa é a primeira bet que a gente vai fazer para esse sabadão de Campeonato Brasileiro. E vamos para as demais. Agora a gente tem um confronto que, ao meu ver, é um confronto difícil, tá? É um confronto difícil, mas é um time que vive mais ou menos a mesma coisa que o Santos. Presta atenção. Internacional e Corinthians. Se a gente for pegar aqui para poder ver, ó, o Inter e o Corinthians, o Internacional vive um péssimo momento, tá? Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, o Internacional não conseguiu vencer nenhum dos 6 jogos. Aqui, se a gente for pegar para ver, o Inter, quando joga em casa, ele tem um retrospecto de uma derrota para o Cuiabá, né? Uma derrota que poucas pessoas esperavam, mas eu trouxe aqui no canal, era a tip do canal, era essa: Cuiabá ou empate. Vocês lembram disso? Um monte de comentário: ah, Fito, o Inter vai ganhar. Deu Cuiabá. Cuiabá não só empatou, como ganhou o jogo, a gente podia dar o empate. O Corinthians fora de casa é um adversário que, se a gente parar para poder ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, dentro de casa muito forte. O Corinthians tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos e 7 vitórias, ou seja, o momento do Corinthians é melhor. O momento do Corinthians é melhor. Jogos equilibrados depois dessa vinda do Vanderlei Luxemburgo, né, que melhorou o time, só que perdeu o Roger Guedes. Isso é um fator bem importante. Aqui, sendo bem sincero para vocês, se a gente abrir esse Inter e Corinthians, o que eu vejo como melhor em um jogo tão disputado, tá? Tão disputado, é o Corinthians ou empate. Por que isso? Preste atenção, que senão pode até pegar mal falar uma coisa dessa. Se eu tiver que analisar quem tem mais chance de ganhar, esse alguém seria o Internacional, porque está jogando em casa. Mas quando eu tô no Corinthians ou empate, eu tô dentro de 2 possibilidades que o jogo me dá. Entre a vitória do Internacional, entre o empate e entre o Corinthians, eu prefiro ficar ao lado de Corinthians ou empate do que somente do Internacional. Se fosse assim, Inter ou Corinthians, ignorando o empate, eu poderia buscar esse Inter. Tá entendendo? Tinha mais chance de ganhar. Mas como é que eu tenho 2 possíveis resultados, aqui, se for para poder cravar mesmo, é empate esse jogo, tá? Se for para poder cravar 3.14, Corinthians Internacional, empate. Empate, essa é a minha opinião.
tudo bem? Mas eu vou na proteção, vou ali no empate ou Corinthians, pagando 1,60. O momento do Corinthians é melhor, tá? Essa sequência de resultados, ela se deve tanto ao time titular quanto ao time reserva. Quem tá entrando bem. Então, ao meu ver, é uma boa bet. Não é, de longe, a melhor bet pro sábado, tá? De longe não é a melhor bet pro sábado, mas é uma boa bet. Aí nós temos Goiás e Fortaleza. Aqui, gente, aqui a minha recomendação, de fato, é que você não faça nada. A minha recomendação aqui é que você não faça nada. É um jogo extremamente difícil. O Fortaleza não vive um bom momento, apesar da vitória no meio de semana, né? É um jogo difícil, enquanto Fortaleza. O Goiás também teve esse jogo difícil, mas tomou uma pancada dos Estudiantes. Assim, se você for pegar para poder ver, dos últimos 3 jogos entre os times, 2 deles deram empate, tá entendendo? 2 deles deram empate. É um jogo equilibrado, é um jogo difícil. O momento do Goiás não é bom, do Fortaleza idem. Fortaleza tem uma campanha melhor que a do Goiás, mas o Goiás joga em casa. Eu ficaria de fora dessa partida. De fato, eu ficaria de fora. E para fechar o sabadão, a gente tem Fluminense e Palmeiras. Presta atenção, Fluminense e Palmeiras. O momento do Fluminense, ele não é maravilhoso. Você pode ver aqui, ó, que dos últimos jogos do Fluminense, ele oscilou muito. Presta atenção. O Fluminense vem de um empate contra o Argentinos Júnior, aí de uma vitória contra o Santos, o fraco time do Santos, que aqui não é nada demais, ganhou de 1-0. Vem de uma derrota para um dos piores times do campeonato, que é o Curitiba. Ao meu ver, é o pior time do campeonato, junto com o Vasco e América Mineiro, tudo bem. Vem de uma derrota para ele. Vem de um empate em 0-0 para o Flamengo, uma vitória sobre o Inter, uma derrota sobre o São Paulo. O que você enxerga aqui? Uma oscilação muito grande. O time não consegue ter uma sequência boa, diferente do que era um tempo atrás o Fluminense de Fernando Diniz. Aqui, ó, onde vocês podem ver, ó, olha que maravilha a sequência, ó. Várias vitórias, Campeonato Carioca muito bem, começou a Copa do Brasil, Libertadores muito bem, mas depois caiu. E querendo ou não, gente, os times do Fernando Diniz, eles costumam ser assim, se a gente falar de retrospecto, tá? Começa muito bem, depois se perde pelo caminho. Ah, Vitor, por quê? Não sei, são apenas fatos que acontecem. E o Palmeiras começa a entrar na linha novamente. Depois de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer, que era algo muito difícil de acontecer no Palmeiras, de 2, 3 anos para cá, tudo bem? O Palmeiras entra ele retoma, né? E vem de jogos, por exemplo, contra o Fortaleza, ganhou por 3-1, ganhou com sobra. Vem de um 4-1 fora de casa contra o América Mineiro, onde as cotações davam mais de 2 para o Palmeiras aqui, completamente errado. O Palmeiras tem o melhor time do Campeonato Brasileiro ali, junto com o Flamengo e Botafogo, ao meu ver, tudo bem? Apesar das oscilações. E uma vitória muito importante pela Libertadores fora de casa sobre o Atlético Mineiro. Poderia ter ganho demais essa partida aqui. Então, assim, aí você vai lá para casa de aposta. Aí você abre as cotações para essa partida do Palmeiras contra o Fluminense. E pelo fato do Fluminense jogar em casa, as casas de aposta estão dando essa vantagem para o Fluminense. E eu não gosto dessa vantagem. Essa vantagem ela deveria ser do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras, mesmo jogando fora, tem mais time e mais oportunidades de ganhar do que o propriamente Fluminense. Então, da mesma forma como eu fiz nos outros jogos, eu vou me proteger aqui. Eu vou no Palmeiras ou empate. Apesar que o Palmeiras pode até ganhar esse jogo, o Fluminense não vem jogando bem, gente. Não vem jogando bem, eu acompanho e muito. Só que eu prefiro me cercar pelo empate, tudo bem? Então bora lá, presta bastante atenção. Eu vou montar nossa múltipla da rodada. Em caso de green, metade do valor ganho eu vou distribuir para as pessoas que estiverem comentado esse vídeo aqui e estiverem inscritas no canal. Não adianta só comentar, tem que estar inscrita no canal, beleza? Vou buscar uma múltipla mais alta, uma odd mais alta, tá bom? Então vou me arriscar um pouquinho mais. A exemplo, Santos e Atlético Paranaense, mesmo o jogo sendo na Vila Belmiro, eu vou buscar a vitória do Atlético Paranaense. A mesma coisa em Fluminense e Palmeiras. O Fluminense joga dentro de casa, mas eu vou buscar a vitória seca do time do Palmeiras, que eu acredito ter um elenco melhor. No jogo entre Goiás e Fortaleza, é um jogo muito equilibrado, um retrospecto totalmente under, ou seja, de poucos gols. Aqui eu vou buscar o menos de 4 gols na partida, da mesma forma que eu vou buscar esse mesmo menos de 4 gols na partida entre Internacional e Corinthians. O Corinthians tem médias altas de gols, mas muito por conta dos jogos feitos na arena. Lá sempre produz muito. Quando sai da arena, as médias são bem menores. Então aí, a gente tem uma cotação 10, basicamente, uma cotação 10, 9,39. Eu vou botar aqui R$400. Não, 400 é muito.
Eu vou botar 300 reais. 300 reais. Em caso de green, a gente tem um retorno aí de 4 mil reais, 4.200, né? Metade desse valor, eu vou sortear para as pessoas que estiverem comentado esse vídeo aqui. Então comenta o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal para você participar. Espero que tenham gostado. Poucos jogos, mas tentei trazer ali o que há de melhor, de mais valor na minha visão. E bora para cima e até a próxima.